Sejam todos bem-vindos a mais uma live de número 11. Sejam todos bem-vindos, nossa live de número 11. Quem esteve nas outras lives, bota aí nos comentários para eu saber que você já entende muito do assunto que nós conversamos por aqui. Tia Eva, quanto tempo, minha querida, tudo bom? Nossa, que saudade, faz muito tempo, hein? Caraca! Sejam todos bem-vindos. Quem esteve nas outras lives, fala eu. Ou ninguém esteve nas outras lives? O pessoal está entrando. Deixa eu... Como é que eu mando aqui, será, hein? Ah, olha só, eu não sabia. Estou ao vivo. Que legal, não sabia que dava para fazer isso. Tia Eva, grande tia Eva. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de número 11. Tomar minha água. Seja muito bem-vindo, você que está entrando agora. Já clica no coraçãozinho, já deixa aquele like e já manda, clica na setinha e já manda para pelo menos 5 amigos para eles virem conversar conosco, tá? Vamos falar de assuntos legais hoje e eu vou encaminhar para os meus amigos aqui. Já mandar para os meus 5 amigos. Conto com vocês para enviar também para os 5 amigos de vocês, certo? Hoje nós vamos falar sobre alguns temas importantes. Dá mais uns minutinhos. E aí a gente já começa aqui a nossa live de hoje. Cadê a solicitação de exame? Mário. Teste. Só mais uns minutinhos e a gente já começa o nosso bate-papo, galera. Se você nunca esteve presente e nunca fez live comigo, basicamente nós guiamos o assunto da live. É você quem determina através da sua pergunta, através do seu comentário, da sua opinião. Eu vou desenrolando o tema em cima do que você manda por aqui. Então, quanto mais você participar, mais nós vamos conseguir desenvolver e mais eu vou conseguir te ajudar. Combinado? Se vocês têm alguma dúvida, quer ser respondida, é só mandar aqui. Se você não quer mandar nos comentários, tem uma interrogação que você pode mandar por aqui, certo? Cida Queirosa, tudo bem, minha querida? Seja muito bem-vinda. Tudo certo por ali também. Até vocês aquecerem, eu gosto sempre de pegar uma pergunta que vocês enviaram no Stories. Eu abro a caixinha todos os dias e eu vou iniciar com uma pergunta. Se surgirem dúvidas, vocês vão encaixando em cima do tema, tá? Aqui, a pergunta dos Stories é: pode usar creatina, whey, magnésio, ômega 3 durante o dia? É normal ou contraindicado? Então, vou repetir. A pergunta é: pode usar creatina, whey, magnésio, ômega 3 durante o dia? É normal ou é contraindicado? Quem de vocês acha que pode usar? Fala eu, digita eu nos comentários. Quem de vocês acha que pode usar whey, creatina, magnésio, ômega 3 durante o dia? Coloca eu nos comentários. Quem acha que pode? Quem acha que pode usar esses suplementos durante o dia, coloca eu nos comentários. Quero ver quem acerta. Ninguém? Ninguém ainda? A Cida acha que não. Kátia pode usar. Ó, tô gostando. O pessoal de hoje está mais participativo do que o pessoal de ontem. Não. Ontem fizemos live? Ontem foi segunda. Ontem teve live? Ontem teve live. Não, ontem teve live. Então, que o pessoal... o pessoal de ontem. Vocês estão mais participativos já que o pessoal de ontem, tá? Mas já adiantando a resposta aqui, pode ser usado. Mas
Isso não quer dizer que pode sair usando sem qualquer tipo de indicação. Uma grande parte deles aqui possui contraindicações. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o whey. Se você pensar, existem vários tipos. Nós temos o concentrado, nós temos o isolado e temos o hidrolisado. Se uma pessoa ela tem intolerância à lactose, ela não vai poder usar qualquer tipo de whey protein. E aí, se ela não pode usar qualquer tipo de whey protein, isso daqui já não vale para ela. Tem que pensar por essa maneira. O whey protein, ele pode ser usado junto com a creatina, o whey, o magnésio ômega 3? A resposta é: pode. Aliás, eu já falei em outras lives por aqui, associar a creatina como uma fonte de proteína e carboidrato melhora muito a absorção e é o melhor jeito de você suplementar a creatina. O magnésio, por sua vez, também tem contraindicações. Eu sei que provavelmente você já viu vídeos por aí. Todo mundo pode suplementar magnésio, pode tomar que não dá nada, mas tem contraindicações também. Pessoas que têm miastenias graves não podem suplementar magnésio. Pessoas que têm uma bradicardia de alto grau não podem usar magnésio. Pessoas com diarreia crônica não podem usar magnésio. Por quê? Porque o magnésio tem uma ação laxativa e vai piorar o quadro de diarreia. Pessoas que usam bloqueadores de canal de cálcio para tratar pressão alta têm que ter cuidado porque pode intensificar ainda mais a ação do medicamento. Estas são algumas contraindicações do magnésio. Pessoas que têm insuficiência renal crônica devem ter cuidado com o magnésio também, porque o magnésio sai pelos rins. E se uma pessoa tem insuficiência renal crônica, o rim não está funcionante. Se o rim não está funcionante, ela não está eliminando o magnésio. E se a pessoa fica tomando e o magnésio não sai, vai chegar uma hora que atinge uma toxicidade, tá? É importante que você tenha isso em mente. Bom, eu não tenho contraindicações que você citou, vou suplementar magnésio. Pode ser tomado, não tem problema junto com esses outros suplementos. Ômega 3. O ômega 3, ele também tem contraindicações. Pessoas que estão usando medicações anticoagulantes é uma contraindicação relativa. Pessoas que vão fazer cirurgia devem suspender o ômega 3. Pessoas que têm alergia a frutos do mar também eu não oriento que usem ômega 3. Mas ele pode ser usado junto com esses outros suplementos se você não tiver nenhuma contraindicação. Hoje, inclusive, eu atendi um paciente que um relato bem frequente do ômega 3, o exame dele deu uma alteração no colesterol bom, e eu falei, olha, uma das tratativas para você aumentar o colesterol bom é usar a suplementação do ômega 3. Aí ele falou, nossa, mas eu fico com aquele arrotando peixe o dia inteiro, é muito comum. Algumas pessoas têm uma digestão pior para esse tipo de suplemento, que é o ômega 3, você fica lembrando daquele gosto de peixe e é totalmente indesejado. E a solução que eu dei para ele, quero passar para você agora, e se você é meu aluno, você sabe que lá no guia tem uma aula sobre isso, sobre o horário de usar o ômega 3 e como comprar o seu ômega 3. É só você assistir lá na plataforma. O ômega 3, você pode utilizar ele junto da refeição, isso vai diminuir os níveis ou a incidência dos sintomas, ou você pode tomar antes de dormir. Por quê? Se você tomar antes de dormir, por mais que você fique lembrando o rosto de peixe, você vai estar dormindo. Então não vai ser algo que vai te incomodar. Mas, de novo, em relação à pergunta aqui, você pode usar tranquilamente a associação desses suplementos aqui. Tá? Um detalhe importante. Pode usar durante todo o dia, mas eu provavelmente não prescreveria tudo na mesma tacada, você tomar tudo de uma vez. Creatina e whey não tem o melhor horário, nós já discutimos sobre o uso da creatina em outras oportunidades, não tem o melhor horário, mas desde que você tome todos os dias. Em relação ao magnésio, o magnésio tem um detalhe importante. Tudo vai depender da sua estratégia em relação ao magnésio. O porquê que você está suplementando o magnésio. Exemplo, se você é uma pessoa que quer melhorar a sua noite de sono, não faz sentido você tomar o magnésio pela manhã. Você concorda comigo? Por quê? A ação do magnésio ali, ele bloqueia canais tipo NMDA aspartato, que é o glutamato, onde ele se liga e ele vai liberar o estímulo, a entrada de cloro. O magnésio bloqueia e aí você tem uma sensação de relaxamento, você não tem o estímulo.
Se você quer o magnésio para uma ação para você dormir melhor, você tem que tomar ele antes de dormir. Agora, isso não quer dizer que tem que tomar somente à noite. Vou repetir, depende da sua estratégia. Bom, você é uma pessoa que está ansiosa. Você pode e deve colocar de dia e quem sabe até no período da tarde ou no período da noite, para também te ajudar no sono. Se você é uma pessoa que tem fibromialgia, por exemplo, você vai usar pela manhã, para te dar mais energia ao longo do dia. Se você é uma pessoa que quer, muitas vezes, só suplementar o magnésio, não tem intenção de tratar alguma coisa, só quer repor, você pode usar qualquer horário, no meio da tarde, no meio da manhã. Tudo vai depender da sua estratégia. E quando você acessa o meu guia de suplementação, isso tem uma aula lá dentro explicando, eu coloco lá, tomar magnésio no melhor horário para você. Aí algumas pessoas falam, poxa, mas você não falou qual é o melhor horário. Quando lá no guia eu não oriento qual o melhor horário, é porque você vai encaixar na tua rotina. Tende-se a entender, né? A maioria de vocês, eu não vou generalizar, mas a maioria, quando eu falo, olha, o melhor horário de tomar tal coisa é esse. A pessoa entende que é o único horário que funciona. E ela acha que todos os outros estão errados. Aqui para o magnésio, vai depender da sua estratégia. Pô, quero tomar magnésio para me ajudar na resistência insulínica. Tanto faz você tomar de manhã, à tarde, tem que entender qual é a melhor resposta para você. Ah, eu quero melhorar a ansiedade. De manhã até a tarde, eu quero só repor magnésio. Pode tomar qualquer horário, de manhã de novo. Melhorar a fadiga, à noite para melhorar meu sono. Ah, eu estou tomando porque eu quero melhorar sintoma da menopausa, ou sintoma da menstruação, desculpa. Não tem importância, desde que você ingira o magnésio. Certo? O ômega 3, como eu disse para você, também não tem melhor horário. Eu gosto de ir adaptando conforme o meu paciente. Todo paciente meu tem o meu celular especificamente para tirar essas dúvidas. Eu falo, olha, vamos fazer esse tipo de ajuste para não ficar com dúvidas durante o acompanhamento, tá? E, de novo, em relação à creatina e whey, não há um melhor horário. Você pode tomar no horário que mais lhe convier. Fez sentido a explicação, sim ou não, pessoal? Algum de vocês utiliza creatina, whey, magnésio, ômega 3? Põe para mim nos comentários aí, quero ver. Quem utiliza esses suplementos aí? Eu acho que vocês não conseguem ver a pergunta, né? Mas ela mandou aqui a pergunta. A Kátia utiliza. Boa. Fechou. A Kátia... Só a Kátia. O pessoal tá mais tímido hoje. Ontem o pessoal tava bem tímido. Não sei se era porque é segunda-feira, mas hoje o pessoal tá mais participativo. Ó, vamos entrar numa outra pergunta enquanto vocês não enviam nada por aqui. Mas vamos entrar numa outra pergunta que mandaram nos stories por aqui. Ah, tá. Eu vi uma pergunta da Cida aqui, ó. Queria saber se a vitamina B12 engorda, que ela mandou nos comentários que eu fui buscar lá em cima. Pessoal, hoje, inclusive, ontem, eu postei sobre a nova resolução da obesidade, as novas classificações da obesidade. E por que eu estou te falando isso, né? Porque se B12 engordasse, se fosse esse o motivo das pessoas ganharem peso, estava todo mundo obeso, mas literalmente todo mundo. Porque se você não é vegetariano nem vegano, você ingere B12 todo santo dia, através dos alimentos. O ganho de peso, ele só vai acontecer se você comer mais do que você gasta. Ponto. Goste você ou não, acredite em mim ou não, fique satisfeito com essa resposta ou não. Não vai mudar que o que engorda é uma pessoa viver em superávit de calorias. Agora, existe um outro porém. Pode ser que essa pessoa não coma muito, e isso não quer dizer que ela não esteja em superávit, são coisas diferentes. Ela não coma muito, e o gasto dela está prejudicado. Então, por mais que ela não coma muito, como ela gasta pouco, está em superávit. É o que acontece, por exemplo, na menopausa. É o que acontece, por exemplo, durante o período do climatério, porque a mulher pode reduzir em até 30%
o gasto de caloria dela. E por mais que ela coma exatamente o que ela comia antes, agora está em excesso porque ela gasta menos, está em superávit. A obesidade, a pessoa pode não comer muito, mas por ela ter um grau inflamatório, por até ela ter uma disfunção mitocondrial, uma inflexibilidade metabólica, ela queima menos. Se ela queima menos, por mais que ela coma pouco, ela está em superávit. E se você não entender que o que vai fazer você ganhar peso é estar em superávit de calorias, você não vai conseguir emagrecer. No caso da B12, se você for olhar, as calorias da B12 são desprezíveis. É uma vitamina. Agora, para algumas pessoas, ela aumenta o apetite. E aí não é a B12 que engorda. É o aumento de apetite e o que você vai fazer com isso. Porque a obesidade não é o problema, não é a comida o problema, é o comportamento que você tem, a relação que você tem com a comida. A comida está aí. Mas a relação que você tem com a comida é o que vai determinar se você vai ganhar peso, se você vai manter ou se você vai emagrecer. Eu bato sempre na tecla e o meu protocolo de emagrecimento é muito voltado nisso. Mudança de comportamento é o que trata a obesidade. Óbvio que existem outras questões que precisam ser avaliadas. Correções hormonais, correções metabólicas, ajuste mitocondrial, redução da inflamação, ajuste intestinal, tudo isso tem que ser avaliado, obviamente. Mas o comportamento daquela pessoa com a comida é o mais importante. Porque não adianta você, por exemplo, nós na clínica fazemos o Mounjaro, tirzepatida. Não adianta essa pessoa, e eu tive uma paciente essa semana, que eu fui buscar um feedback, ela está usando o Mounjaro, que vocês já devem saber que é uma das melhores medicações, é a melhor medicação que nós temos hoje. Ela está em uso da tirzepatida e ela perdeu, em uma semana, ela perdeu 1,5 kg. E em uma semana ela perdeu 1 kg e ela falou, pô, eu não perdi mais, mas eu também não estou levando a sério minha alimentação. Então ela tem consciência. Porque, de novo, ela está usando a medicação, ela conseguiu emagrecer, mas ela poderia ter perdido mais. Porque o comportamento dela com a comida não está legal. Uma outra paciente, ela perdeu 2 quilos em 3 dias com a tirzepatida. Para você entender que o que determina, óbvio que tem a questão individual, mas tem a questão da relação da pessoa com a comida. E isso explica muito o que vocês, erroneamente, chamam de efeito rebote da medicação. Ah, eu tenho medo de quando eu tiro a medicação exista um efeito rebote. O efeito rebote é o quê? Você vem há 30 anos com hábitos de vidas ruins, com alimentação porca, com alimentação desequilibrada, sedentária muitas vezes, intestino todo encacado. Aí você, geralmente o que eu mais observo, a pessoa vai tentar emagrecer sempre por conta inicialmente. É difícil uma pessoa, olha, nunca fiz dieta, nunca fiz nada, eu vim aqui primeira vez para tentar emagrecer com a sua ajuda. Eu nunca atendi um paciente assim. É sempre um paciente que já tentou várias coisas, fracassou e vem. E aí a pessoa vai fazer por conta, usar um semaglutida, um tirzepatida. O que essas medicações fazem? Elas bloqueiam a fome. Aí por mais que a pessoa não tenha relação boa com a comida, como vocês viram na minha paciente, ela perde peso. Minha paciente perdeu 1 quilo em uma semana e ela falou que ela não estava fazendo direito. Aí ela continua não melhorando essa relação com a comida, usa a medicação vai bloquear o apetite e lembra o que eu falei no começo, o que vai determinar se você ganha ou perde peso é o déficit de calorias, é você não estar em superávit. Se você deixa de comer, por mais que você tenha um padrão alimentar ruim, você perde peso. Só que, digamos que você chegue no seu objetivo, que não deveria ser um número na balança específico. Ah, cheguei no 65, que era o peso que eu queria. É a pior coisa que você pode fazer, é estipular esse tipo de meta. Ela vai falar, bom, agora eu vou retirar a medicação. Quando ela retira a medicação, ela está tirando o quê? Algo que estava bloqueando a fome dela. Quando ela tira, o que acontece? A fome volta.
E, de novo, a relação que ela tinha com a comida não era boa, mesmo em uso da medicação. E quando ela tira, a relação continua ruim, só que agora ela está com fome. Ela volta a comer do mesmo jeito que ela sempre comeu e que fez ela chegar na obesidade. E aí ela diz, olha, o medicamento me deu efeito rebote. Quando, na verdade, é o retorno dos hábitos ruins que ela sempre teve, que fez ela ficar obesa e que vai fazer ela ficar obesa novamente. E quando você entra num processo de ganho de peso, o seu corpo ele é muito sacana. Ele quer que você engorde. E quando você entra num processo de ganho de peso, você tende a ganhar mais peso. O seu corpo começa a favorecer o ganho de peso. Porque para ele, para o seu corpo, a gordura é um mecanismo de defesa. E se nós não morrêssemos antes, nós engordaríamos de maneira infinita. Existe um limite para absorção, existe um limite para armazenamento de carboidrato, que nós armazenamos na forma de glicogênio, mas não há limite para armazenar gordura. É que você começa a ter várias complicações, você não vai engordar de uma maneira indefinida. Mas eu tenho certeza que você já deve ter visto vários ou algumas notícias de pessoas, ou eu tenho um seriado bem famoso sobre isso, daquelas obesidades mórbidas que as pessoas não conseguem sair da cama. Porque não tem limite. E para o teu corpo, para o meu corpo, para o corpo do teu vizinho, para quem você entender que seja um ser humano, não tem limite para engordar. O corpo ele foi feito para se adaptar à gordura. Até então é um mecanismo de defesa, de sobrevivência, de perpetuar a escassez de alimento, na escassez de alimento. Qual é o problema? Não temos mais escassez de alimento. Hoje só falta o entregador colocar a comida dentro da tua boca, porque a comida vem até você. Antigamente a gente tinha que caçar e se encontrasse alguma coisa. E aí a gordura serve como mecanismo de reserva. E quando a pessoa para a medicação, a fome vai voltar. Você está usando algo que bloqueia a tua fome. Se você tira isso, a fome volta. É normal que isso aconteça. Aí você come do jeito que você comia antes. O jeito que você comia antes te fez ficar obesa. Faz sentido, pessoal? Sim ou não? Faz sentido, sim ou não? Pessoal, vocês estão tímidos hoje, hein? O pessoal mais participativo aqui foi o pessoal, acho que de sexta-feira, quinta-feira. Foi o pessoal que mais participativo. A galera tá tímida hoje. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui. Ninguém mandou nada, deixa eu ver nos comentários também. Deixa eu ver por aqui. Aqui, ó. Ó, a Adriele mandou: minha vitamina B12 deu 138, vitamina D 28, médio diz que tá normal. Vamos lá. Bom, eu não consigo falar sobre a conduta do teu médico e, antes de mais nada, se você não está satisfeito, é um recado para você aí. Se você foi ao médico e o que ele te disse não te deixou satisfeito, você precisa mudar de médico. Por quê? A base de qualquer tratamento que você venha a fazer, qualquer tratamento, é a confiança entre médico e paciente. Se você não confiar no que o médico está te falando, se ele te falou algo e você discorda, você não acha que está certo, mude de profissional. A confiança é muito importante. Muito importante. Mais do que qualquer prescrição, do que qualquer tratamento. Se você não tiver essa confiança, esse vínculo forte com o seu médico, se ele te prescrever a dipirona, pode dar uma cagada. Tenham isso em mente. Você foi um profissional, você não gostou dele, você não está satisfeito com a conduta, mude de profissional. Em relação ao que a pessoa, a Adriele, pôs aqui, da vitamina B12, estava 128, se eu não me engano, a Adriele pôs aqui. Deixa eu ver aqui, só confirmar. Ó, ela pôs minha B12 deu 138. Por mais que essa pessoa ela não seja uma estudiosa do mundo da suplementação, se ela simplesmente lê o papel ali, ela vai ver que 138 está abaixo.
Minhas pacientes, meus pacientes, pelo menos 600. Pelo menos 600. Isso se, por exemplo, hoje, tá? Hoje eu atendi um paciente que estava 700, só que a homocisteína dele estava 12. Homocisteína é um exame importantíssimo que quase ninguém pede. Eu não vejo com uma certa frequência pessoas pedirem esse exame. A homocisteína estava alta e a B12 dele estava boa. Boa no sentido, se a gente for falar, exames laboratoriais. Ainda assim eu vou fazer um ajuste. Óbvio que homocisteína a gente não pensa apenas em B12, a gente tem que pensar em B9, a gente tem que pensar em BC, a gente tem que pensar em magnésio, a gente tem que pensar em zinco. Mas a B12 também faz parte primordial nesse metabolismo da homocisteína. A metionina sintetase, uma enzima que recicla a homocisteína, é totalmente dependente de B12. Se a enzima que recicla a homocisteína é dependente de B12, uma pessoa carente de B12 vai ter problemas na metionina sintetase e não vai conseguir reciclar a homocisteína. Óbvio que, como eu disse, depende do magnésio, depende do zinco, depende da vitamina B6, depende do ácido fólico também. Em alguns casos, você vai precisar também suplementar a betaína. Mas, de novo, ele é uma pessoa que eu vou adicionar uma dose de vitamina B12. Óbvio que eu não vou fazer uma dose de ataque. Por exemplo, no seu caso, com uma vitamina B12 de 138, eu já faria uma dose de ataque, obviamente. Agora, para ele, eu não vou fazer uma dose de ataque. Eu vou fazer uma dose de manutenção. E aí entra aquilo que eu sempre falo. Vocês perguntam, qual é a dose de B12? Depende. Essa pessoa, Adriele, que mandou que está com 138, não é a mesma dose do meu paciente que está com 700. Faz sentido? Faz sentido? É intuitivo. Você acha que uma pessoa que tem 138 de B12 e outra que tem 700 vai tomar a mesma dose? É óbvio que não. Ou pode até tomar, mas a resposta vai ser muito diferente. Uma pode aumentar muito, e se eu usar a dose de manutenção na 138 aqui, vai aumentar muito pouco. Entende? Tem que ser levado em conta. Eu falo, e tem uma aula sobre isso lá na plataforma dos meus alunos do guia, em relação a se precisa ou não fazer exames para você usar suplementos. Existem aqueles que você precisa do exame para quê? Não para saber se você pode ou não tomar o suplemento, mas sim para saber quanto. E aqui entra o caso da B12. De novo, a Adriele mandou 138, meu paciente 700. O exame aqui não é para determinar se eles podem tomar, porque ambos podem. Qualquer pessoa pode tomar B12. A gente ingere B12 todos os dias. A grande questão aqui é quanto. O exame foi feito para ver quanto suplementar. O mesmo vale para, a Adriele falou da vitamina D, 33. Ela não fez o exame, e eu não peço o exame do meu paciente de vitamina D para ver se ele pode ou não suplementar, porque todos podem. Eu peço para ver quanto vai suplementar. Uma pessoa que tem 60, que é o que eu preconizo, mínimo 60 de vitamina D, eu vou fazer dose de manutenção. 33, que é o que a Adriele mandou aqui, é dose de ataque. Dose de ataque para quê? Para chegar no 60, no 60 eu faço dose de manutenção. E aí, se você me pergunta qual é a dose de vitamina D que você tem que tomar, a resposta é, depende. Depende de quê? Depende de quanto estão os seus níveis. E eu vejo vocês na internet, poxa, eu vi lá que o médico falou que tem que tomar 10 mil por dia. Depende. Se você é uma pessoa que está absorvendo muito bem, e você é uma pessoa que já está num nível muito alto, e você começar a tomar 10 mil por dia, você muito provavelmente vai entrar numa faixa de toxicidade. Existe intoxicação por vitamina D. E traz diversos sintomas ruins. Existem aquelas pessoas que têm que ter um nível maior que 100? Existe, principalmente aquelas com doença autoimune. Agora, para uma pessoa que já tem próximo de 100, tomar 10 mil pode ser muito. Para uma pessoa que tem 33, tranquilo. Pode ser que nem suba tanto. É isso que você tem que entender. Poxa, eu estou pedindo exame de vitamina D, mas não para saber se eu posso ou não tomar, mas quanto eu vou tomar. Um outro detalhe que eu falo nessa aula que está lá na plataforma, quem adquire o guia acessa essa plataforma, é sobre
A maioria dos outros suplementos, você não precisa de um exame para saber se você pode ou não tomar. Você só precisa entender o quê? Se você tem contraindicações e se você tem indicação. Inclusive, eu estava falando com uma pessoa esses dias. Ele falou, não, porque só toma suplemento se identificar carência no exame. Eu falei, pois é. E aí, então, que exame que eu identifico que eu tenho carência de creatina? Que exame que eu identifico se eu tenho carência de L-teanina? Que exame que eu identifico se eu tenho carência de ashwagandha, ou relora, ou cúrcuma? Aí ele falou, não, os seus parâmetros são diferentes do meu. Eu falei, não, tudo bem. Eu não quero... você tem uma crença e eu não quero mudar essa crença porque é impossível a menos que você esteja aberto a isso. Mas, de fato, não há exames que vão determinar se a pessoa precisa de ashwagandha ou precisa de creatina. Agora, você precisa, obviamente, saber se você pode tomar. E aí entra o quê? Contraindicações. Ah, você tem que ter um diagnóstico. Tem. Pô, eu tenho pressão alta. É um diagnóstico. Ah, mas eu sei que quem tem pressão alta tem que tomar cuidado com cafeína. Exato. Mas eu precisei fazer exame para saber se eu não posso tomar cafeína? Não. Você já sabe que você tem pressão alta. Você olhou lá no meu guia, bom, quem tem pressão alta tem que ter cuidado. Então, talvez esse suplemento não seja para mim. Não precisa de exame para usar cafeína. Ah, eu tenho... eu uso anticoagulante e eu quero suplementar piquenogenol. Aí você vai olhar no guia, ó, quem usa anticoagulante não é recomendado usar piquenogenol. Ou usar somente com orientação médica. Aí você vai falar, bom, não serve para mim. Não tem exame que você vá fazer para determinar se você pode ou não tomar piquenogenol. Você tem que saber o quê? As contraindicações daquele suplemento e, obviamente, as indicações. Ah, eu vou tomar porque eu vi que ela é legal. Isso, desculpa, mas isso não é uma atitude muito sábia. Vou tomar porque eu preciso e faz sentido para mim. Aí tudo bem. Agora, para você entender se faz sentido para você um determinado ativo, você tem que entender sobre esse ativo. Não é porque a pessoa falou, pô, me ajudou muito isso aqui e vai ajudar quem tem isso aqui. Vou dar um exemplo que a gente estava falando da B12. A pessoa fala assim, nossa, eu estou com um problema terrível de memória, tomei a B12, sarei. Aí você vê e fala, estou com um problema de memória, vem cá a B12, manda para dentro. Só que o seu caso de problema de memória era tireoide ruim. Você pode tomar uma caixa d'água de B12. Não vai melhorar. E isso é o que eu falei sobre uma atitude não sábia. Você simplesmente vê, não sabe se você tem indicação para, aqui não estou falando nem das contraindicações, e toma. Um outro exemplo. Cúrcuma. Quem tem anemia ferropriva, ou está suplementando ferro, não é recomendado usar cúrcuma. Por quê? Porque o cúrcuma quela o ferro, diminui ainda mais o ferro. Quem tem anemia ferropriva, o que ela menos precisa é algo que vai diminuir a absorção dela de ferro, ou diminuir os níveis de ferro dela. É o que ela menos precisa. E ela vai lá porque ela viu uma pessoa falando, olha, eu preciso, cúrcuma eu usei e acabou com as minhas dores, acabaram as minhas dores articulares. Aí ela nem sabe se ela, indicação nesse caso ela tem, mas ela nem sabe se ela pode, e nesse caso não. Ela vai lá, utiliza, piora a anemia dela. Pode e ajuda nas dores articulares. Só que essa pessoa não poderia fazer uso. Entende? E existem casos, obviamente, em que a pessoa ainda não tem indicação e, obviamente, a pessoa ainda também não pode fazer uso. Vamos dar um exemplo. Eu vi lá que a cafeína com a L-teanina melhora a concentração por até 1h30, segundo os estudos realizados. De fato, melhora mesmo. Você consegue manter o foco e a concentração por até 1h30. Pô, mas eu sou hipertenso ansioso. E eu tô com um problema de atenção. Vou usar esse suplemento. Primeiro, ela não pode, ou ela pode, desde que seja uma dose muito baixa, senão há a tendência de piorar a ansiedade e a pressão alta dela. Segundo, ela nem investigou a causa da falta de atenção, que pode ser simplesmente
que ela durma mal. E aí ela vai, além de não melhorar o foco, melhora, tá? A cafeína melhora, até em estudos mostram, até em guardas noturnos privados de sono, você tem uma melhora da resposta, da reação de resposta. Então, a cafeína, nesse ponto, ela melhora mesmo se a pessoa dorme mal, tá? Mas ela não investiga, e o problema de memória dela, de concentração, era mais porque ela estava dormindo mal. Resultado, ela tinha contraindicação e ela não tinha a melhor indicação do suplemento. Isso não é uma suplementação sábia. E por quê? Porque as pessoas não têm os materiais em mãos. O guia que eu falei para vocês, o meu material, é justamente sobre isso. A pessoa vai aprender os suplementos. Eu tenho indicação ou não tenho contraindicação. É isso, é assim que faz a suplementação. A maioria dos exames, a maioria dos suplementos não necessita de exames, mas você precisa saber se você pode ou não utilizar. É o básico. O diagnóstico você precisa ter. E você precisa saber para que você serve aquele suplemento, se tem indicação para o teu caso. Agora, os adicionais que precisam de exame é para saber quanto você vai tomar. Faz sentido o que eu falei, pessoal? Sim ou não? Quero saber se faz sentido, pessoal. Ninguém? A Giane pergunta, tomo mulungo todas as noites, tenho dormido bem, tem alguma contraindicação? Todo e qualquer suplemento, isso é um detalhe importante, tá? Eu sei que, e eu sou um defensor da suplementação, tanto é que o meu guia hoje, eu tenho mais de 500 alunos lá na plataforma, que eu vou alimentando ela semanalmente com artigos, fora as aulas dentro da plataforma. Então, para mim, a suplementação tem um ponto de impacto muito grande. Sou um defensor, prescrevo muito, mas isso não quer dizer que ela não tenha efeitos adversos e também não possua contraindicações. Qualquer suplemento, eu falei, não sei se você estava no começo da live, mas eu falei de um suplemento que para muitos é banal, que é o magnésio, que eu já vi vídeos falando, pode tomar, todo mundo pode tomar, quando na verdade não, ele também tem contraindicações. De novo, por mais que a suplementação seja mais natural, por mais que muitas vezes possua menos efeitos adversos que as medicações, elas não são inofensivas e elas não são para usar sem conhecimento, porque pode colocar a sua vida em risco. Eu uso comigo, nunca aconteceu nada. Na medicina nós trabalhamos com risco. Pode ser que de fato nunca aconteça, mas pode ser que aquela pessoa ela tome e no segundo dia ela esteja muito mal. Um exemplo, eu falei, eu acho que na live de número 8, eu falei sobre o uso da cúrcuma em quem tem pedra na vesícula, que eu não indico. Aí, mas eu uso, nunca aconteceu nada. Que bom para você, é sorte isso. Porque a cúrcuma estimula a contração da vesícula biliar, essa pedra pode caminhar, impactar no canalículo e você precisar de uma emergência. A cúrcuma faz isso. Se não aconteceu com você, ótimo. Mas o risco seu, saiba, se você tem pedra na vesícula com cúrcuma, é maior. Ponto. E eu não oriento devido a esse risco. Eu tomo tempero na comida. Cara, tempero não é suplementação. Certo? Aqui eu estou falando de doses terapêuticas para tratamento. Você vai usar cúrcuma 1 grama, 1,5 grama ao dia. É tratamento. Saúde mental, dores, emagrecimento, fadiga, insônia e assim por diante. Não é tempero, não é shot. Isso não quer dizer, aos que têm problema de interpretação, isso não quer dizer que se eu puser na comida não vai trazer benefícios, vai, mas não igual da suplementação, ok? Faz sentido, pessoal? Sim ou não? Pegaram? A Sônia Farmácia diz que sim, Soane Figueira, Enfi Silva F, sim. O pessoal está mais participativo hoje, que eu acho, que ontem. Ontem, com certeza, está mais participativo. Ontem o pessoal estava meio morocochô. Não sei se era porque é segunda-feira, mas o pessoal de quinta-feira acho que foi o pessoal mais participativo. Cadê? Não temos nada.
Aqui nada. Faz sentido aí, pessoal? Ué, sumiu aqui, rapaz. Cadê, ó? Eu não consigo pôr pra vocês um comentário aqui, será? Vocês conseguem ver, pessoal? Putz, como é que eu saio daqui agora? Eita lasqueira, fiz um negócio que eu não sei desfazer. Caramba, que tristeza, cara. Agora vai ficar esse negócio aqui. Ó, mas esse é um relato que eu quero trazer para vocês, ó. Eu falando com uma paciente, e isso daqui, se você pega essa paciente aqui, então ela fala, bom, a queixa dela para mim foi a seguinte: olha, eu tô com muita cansaço, é isso aqui, ó, sonolência, cansaço, disposição, e essa questão do roxo nas pernas incomodava muito ela. Se você for dar uma rápida passada no Instagram, vídeos, você vai ver que aquilo que eu falei anteriormente, até agora há pouco, a respeito, poxa, muitos dos sintomas são parecidos com falta de B12. Olha aqui, sonolência, cansaço, menos disposição. E tá certa. Pode ser sim falta de B12. E aí uma atitude não inteligente, como eu expliquei, é a pessoa começar a suplementar só por essas informações, a B12. Aqui, talvez, para uma pessoa, seja a atitude mais barata, porque entre você marcar uma consulta e comprar uma B12 e fazer o teste, sai mais barato você comprar a B12 e fazer o teste, usar por conta. A gente chama de tratamento empírico. E pode ser que melhore, e se melhorou era isso. Agora, no caso dela, não. No caso dela, primeiro, a gente fez ajuste do sono, a gente fez ajuste intestinal, ela tinha um paladar um pouco complicado, era um paladar infantil, nós precisamos modificar muita coisa da alimentação. Obviamente que o paladar infantil refletia na saúde intestinal, e se você não prioriza seu intestino, o seu intestino não consegue nem absorver o suplemento que você toma, e ela tinha uma grave e baixa ferritina. Nós ajustamos isso, ela passou comigo em novembro. Esse foi o relato aqui dela depois de um mês e meio, mais ou menos. Esse foi o relato dela. Não usamos B12. E se ela vai no TikTok, no Instagram, vê esses sintomas, ela fala, eu tenho baixa B12. E de novo, nós ajustamos o intestino, o paladar dela era um paladar infantil, e ela tinha baixos níveis de ferritina, e obviamente a gente fez todo um ajuste em relação à água, atividade física, sono, estresse. E aqui, tá melhor. Eu falei, acho que na live de... Deixa eu ver como é que eu saio disso aqui. Parar de compartilhar. Aí, consegui. E eu falei na live de ontem, eu acho que foi de ontem, 95% dos problemas que vocês se queixam, vocês resolveriam com ir no nutricionista, fazer uma dieta e seguir a dieta. Seguir. Mas não é seguir por 3 semanas e falar, ai, não consigo, não é para mim. É seguir a dieta. Seguir a dieta por pelo menos 2, 3 meses e atividades físicas frequentes. Hoje, eu atendi um paciente que a gente está fazendo o desmame de medicação dele de ansiedade, ele está usando estalopram, ele começou com 20, passamos para 10, agora ele está com 5. E a gente está fazendo todo o suporte de suplementação para quê? Para que, na hora que tirar a medicação de fato, ele não tenha recaídas e ele consiga se estabelecer. E uma das conversas que eu tive com ele foi, olha, hoje existem alguns gargalos no seu estilo de vida que nós precisamos ajustar, e um deles, obviamente, é a alimentação. Aí ele falou, não, mas eu como bem, eu estou pedindo aquelas marmitas fit e tal, eu como mais ou menos o que tem ali, eu não me adapto com o nutricionista. Eu falei, olha, o fato de você comer alimentos saudáveis não garante que a alimentação esteja saudável. Eu não vou me preocupar com você, isso eu falando para o paciente, eu não vou me preocupar com você em relação à qualidade, porque de fato a qualidade é boa. Mas o que me chama a atenção é que quando você faz uma alimentação sem um nutricionista, você não garante que você esteja ingerindo todos os macros e micronutrientes. Porque não é só proteína, carboidratos e lipídios que importam. Vitaminas e minerais também. E grande parte deles vem da alimentação. Grande parte deles não adianta você dosar no sangue, porque o exame de sangue é um exame ruim. Então você tem que garantir que venha da alimentação.
Ele, poxa. Eu falei, pois é. E ele fala, não, eu já tentei várias vezes, eu sigo, não consigo. De novo, se vocês fizerem um acompanhamento com nutricionista e educador físico, dieta e treino, sem desistir nas 2 primeiras semanas, 95% dos problemas que vocês se queixam, vocês teriam resolvido. Óbvio que existem condições e condições de saúde, mas do que vocês queixam hoje, 95% vocês teriam resolvido ou 99% melhorado. Pode ter certeza absoluta. Um outro ponto foi que eu falei para ele, olha, saúde mental, que no caso dele é ansiedade, a gente está tirando a medicação, o escitalopram, saúde mental, não tem como não fazer atividade física. Aí ele falou assim, não, mas é que eu estava no período de Natal, não sei o que, férias, etc. Eu falei, olha, do mesmo jeito que você continuou tomando o escitalopram todos esses dias, ele continuei, o exercício físico também. Óbvio que você não precisa nessa época ficar noiado de 7 vezes por semana, mas a atividade física é imprescindível. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo agora aí, alguns de vocês, espero que a minoria, pensou, poxa, mas atividade física no final do ano não dá, não tem tempo. Tempo tem. E eu não estou falando para você sair e ficar 1 hora na academia, você pode fazer em casa. Mas se você pleiteia saúde mental, você precisa fazer exercício. Não tem como não fazer. É simplesmente não tem. Por isso que, em muitos casos, a pessoa usa o medicamento, espera os 20 dias, 21 dias, não tem uma boa melhora, volta no médico. Se o médico não te olha dessa maneira, ele vai fazer o quê? Ou ele adiciona outro remédio, ou ele aumenta a dose. E aí você passa mais 21 dias, 30 dias, não tem melhora, porque você está se apoiando apenas no medicamento, volta no médico, ele não te olha dessa maneira, o que acontece? Ou ele de fato adiciona outro remédio, ou ele aumenta a dose dos outros 2 que ele já tinha adicionado, ou ele adiciona mais dose daquele medicamento. Até chegar no momento que a medicação esteja tão elevada que de fato o que você faz pouco importa do seu hábito de vida, que ele vai conseguir te segurar. Só que você esquece que quanto maior a dose de medicação e quanto mais medicamento você toma, mais riscos de efeitos colaterais você tem. A ideia da suplementação não é, em alguns poucos casos você substitui pela suplementação, mas a ideia é o suplemento te ajudar a fazer você usar a menor dose possível do medicamento. Mas óbvio, se você, por exemplo, igual essa paciente que eu coloquei esse relato, se você não tiver pelo menos um intestino saudável, você nem sequer vai conseguir absorver o seu medicamento. Você nem sequer vai conseguir absorver o seu suplemento. Por isso que, de novo, se você quer tratar ansiedade, emagrecimento, qualquer que seja o seu objetivo, você tem que olhar como um todo. O seu corpo funciona como um todo. Não adianta você pensar que, eu só estou tratando a obesidade. Você tem que tratar intestino, você tem que tratar estresse, você tem que tratar água, você tem que tratar atividade física, disfunção mitocondrial, modular dopamina, modular ambiente. Não adianta. Fibromialgia, você tem que tratar alimentação, intestino, ambiente. Não adianta. Ou até adianta, mas às custas de corticoide, retenção de líquido, ou às vezes medicações, ficar dopado, ficar sem libido, memória pro quiabo. E aí vai de cada um. Se você entende que para você é dessa maneira, sem problemas também nenhum. A maioria dos pacientes que vem para mim, eles não querem esse tipo de efeitos colaterais. E é isso que a gente tenta manusear, obviamente. Tá? Faz sentido, pessoal? Sim ou não? A Iris Alves, suplemento é 1000 vezes melhor. Bom, eu sou suspeito para falar de suplementação. Não sei se você é minha aluna ou não, mas a suplementação tem um papel muito importante aí. Em alguns poucos casos, não falam apenas de saúde mental, a depender do grau de ansiedade. Tem uma paciente só que a gente foi até um ponto e eu falei, olha, se a gente não tiver nada de melhora, a gente vai ter que ir para medicação. E eu falei, olha, você vai ter que fazer tudo isso e muito bem feito.
E aí a gente vai pensar se vai ou não entrar a medicação. Aí, de fato, ela teve uma melhora, tá? Eu falei com a psicóloga dela, que eu gosto de, às vezes, falar com um profissional que está acompanhando o conjunto. Eu falei com a psicóloga dela, ela falou, não, de fato, eu sinto que ela tem uma melhora, ela está vindo fazer, de fato, as sessões. Então, a gente optou por levar na suplementação também. Gosto muito de usar o suplemento para fazer desmame de medicações. Robson Campos, isso sobre retirada do estalopram que o doutor falou, consegue diminuir o pânico também? Eu não entendi a pergunta. Isso sobre a retirada do escitalopram que o doutor falou, consegue diminuir o pânico também? Sônia, eu não entendi a sua pergunta. Desculpa aí, eu não entendi mesmo. Não entendi ao certo a pergunta. Ó, a Iris fala, eu quero mesmo é ganhar 6 quilos. Mulher do céu, fala longe das outras mulheres, porque se elas pegar você, ela mata. Que hoje a mulherada quer perder peso, né? Quem não quer perder uns quilinhos? E você querendo ganhar aí... Ó, aqui uma outra pergunta, pode tomar NAC junto com o Revoque? Claro que sim. O NAC, pessoal, ele é um suplemento bem interessante. Eu fiz uso dele um período da minha vida. Hoje não está presente na minha suplementação, hoje eu faço uma outra suplementação, mas ele é muito interessante, principalmente para você que quer boa saúde mental. Ele é muito, muito bacana para proteção neuronal. Ele tem uma ação imunológica, ou seja, ele melhora teu sistema imunológico. Ele não vai fazer você ficar, ele não vai impedir de você ficar doente, mas ele previne ou ele encurta o período das doenças, principalmente resfriado. Ele é um antitussígeno. Ele inicialmente foi feito para isso. Você pode utilizar o NAC para dores, para modular o humor. Você pode utilizar o NAC como antioxidante, como anti-inflamatório, como protetor hepático. O NAC eu recomendo que você, como ele é um aminoácidos isolados eu gosto de fazer sempre em jejum. Colocar o NAC sempre na forma em jejum, tá? Revoque é um medicamento, você pode usar junto, não tem problema, tá? Sônia Campos, exercícios físicos conseguem diminuir o pânico, é possível retirar o medicamento? Pessoal, vou repetir mais uma vez, tá? Talvez não tenha ficado tão claro da outra vez. Atenção, se você pleiteia, ou seja, se você quer melhorar a sua saúde mental, e quando eu digo melhorar a saúde mental, ter uma boa saúde mental, eu quero dizer, se você tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico, bipolar, esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson, transtorno histriônico, que mais? Ansiedade, eu já falei? Ansiedade, insônia, qualquer que seja TDAH, autismo, qualquer que seja a sua condição mental. Se você deseja ter uma boa saúde mental, independente do que você tenha, independente. Exercício físico, não fazer exercício não é uma opção. Ou você faz, ou o seu tratamento vai ser muito mais difícil. Isso se você melhorar. Foi? Independente da sua condição de saúde mental, se você quiser melhorar, você precisa fazer exercício. Precisa. Exercício físico aumenta a neuroplasticidade. Exercício físico aumenta receptor de neurotransmissor. Melhora a comunicação com os neurotransmissores. Exercício físico estimula BDNF. Estimula novas conexões neuronais. Estimula sinapses. Atividade física estimula serotonina, dopamina, norepinefrina. Só tem pontos positivos. Não dá para pensar em não fazer, a menos que você não queira melhorar. Atividade física, para qualquer que seja a sua questão de saúde mental, tem que ser feita. Quanto mais, em termos de dia, melhor. De preferência, se você fizer algo que estimule ser competitivo, corrida, crossfit, que mais que é competitivo? Jiu-jitsu, qualquer coisa que estimule a competição, a resposta é 300 vezes melhor.
Ah, vou começar a correr aqui de boa, vou participar de umas corridas. Cara, fantástico. Vou fazer uma maratona, fantástico. Meu objetivo, fantástico. Ah, comecei a lutar jiu-jitsu, vou competir, fantástico. Ah, fiz dança de salão, vai ter uma competição de dança, fantástico. Ah, não quero competir, só fazer exercício, fantástico também. Ah, eu não vou fazer exercício porque eu não gosto, eu acho ruim. Pô, aí... Quem faz o que gosta só pena. Quem só faz o que gosta é criança. Adulto faz o que precisa ser feito. Se você tiver essa percepção, você vai entender que do mesmo jeito que é ruim tomar um remédio, o exercício físico, embora seja ruim, você tem que fazer. Tem que fazer. Mas, de novo, se você quiser melhorar. Porque existe a opção, e pode parecer muito engraçado para alguns, mas existem pessoas que não querem melhorar. Existe. E não são poucas. Pessoas que não querem melhorar. É um problema para cada solução que você arruma para ela. Você dá uma solução, ela te traz outro problema. É sempre assim. Existem pessoas que não querem melhorar. E existe uma frase muito famosa. O primeiro passo para a cura é o desejo de ser curado. Tem paciente que vem, e eu acho que tem outros profissionais aqui que vai entender isso, que você sabe que a pessoa não vai melhorar. Eu sei o paciente que não vai evoluir. Quando o paciente vem para mim, eu sei o paciente que não vai evoluir, ou se vai evoluir muito pouco. Dá para saber. Por mais que você não fale, a forma como você enxerga, a forma como as coisas, como você reage às orientações, dá para saber quem quer de fato melhorar ou não. Eu gosto de falar que a pessoa que vai lá para ser emagrecida, ela não tem resultado. Agora, quem vai para entrar no processo e emagrecer, essa tem resultado. Vocês conseguem pegar a diferença que existe entre uma pessoa que quer ser emagrecida para uma pessoa que quer emagrecer? Você consegue pegar a diferença? E o que mais temos hoje são pessoas que querem ser emagrecidas. Essas pessoas não têm resultado. Pessoas que querem que melhorem a ansiedade dela, mas elas não querem melhorar a ansiedade. Por que que eu nunca pego o mérito dos meus pacientes em termos de resultados? Porque por mais que eu prescreva o melhor tratamento, por mais que eu prescreva os melhores suplementos, se ele não fizer, se ele nem ao menos tomar, não tem resultado nenhum. Se não houver uma mudança do meu paciente, por mais que eu prescreva, cara, a coisa mais linda, o que tem de mais moderno, se a pessoa não, ao menos nem tomar, ela não tem resultado. E eu vou te falar outra coisa, existem pessoas que não tomam. Existe. Muitos. Tá? Faz sentido, pessoal? Valéria, personal, amei essa frase, vou usá-la. Mas qual frase? Eu falei um monte de coisa agora. Eu tô perdido, só falo groselha aqui. Faz sentido, pessoal? Sim ou não? Vocês estão muito acanhados hoje, hein? Eu, hein? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Nada de perguntas, pessoal? Ai, meu nariz, eu tô com uma coceira no nariz, ó. Sônia, faz todo sentido. Boa. Finalizado, então, nossa live de hoje. O que eu quero passar de mensagem para vocês, tá? Saibam, se vocês têm indicação ao suplemento, saibam ainda mais as contraindicações de cada um. Se você quiser aprender, eu sugiro que você adquira meu guia de suplementação. São 3 volumes, você paga, são 3 volumes que você adquire. Lá você aprende a usar mais de 100 suplementos. Contraindicações, indicações, dosagens. Você entra para minha comunidade de alunos no Telegram e você tem acesso às aulas da plataforma em vídeo comigo, tá? É o caminho mais barato, mais rápido e mais fácil para você se inteirar do mundo da suplementação e parar, obviamente, de colocar muitas vezes a vida em risco, igual eu falei da cúrcuma, que é o que eu mais vejo, é você suplementar sem necessidade, gastar dinheiro à toa e tomar sem indicação.
O acesso vocês adquirem pelo link do meu perfil, tanto aqui no Instagram como no TikTok. Fechou? E obviamente, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, lembre-se que vocês me mandam no meu direct ou todos os dias eu abro a caixinha de perguntas aqui no Instagram. Até amanhã na nossa próxima live. Beijo grande!